querer. Sim, eu fui editar e sem querer, em vez de eu clicar no botão de programar, eu cliquei no botão para entrar ao vivo. Não. É mais perto. Shabbat É mais Shalom. perto dos outros. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shabbat. Am Israel, Am Israel, Am Israel. Não vai ficar só cruz não. Vamos ver. Hoje vai ser a pregação descolada de boné, porque se eu for me ocupar aqui ele sai voando, e óculos de short, porque senão eu não enxergo bolhufas. Vamos Israel, vamos Israel, põe ali logo então, que eu já uso até a pedra ali para apoiar o telefone. Então, mas você não queria ficar com o negócio do mar? E a pista do mar? Então, Não, mas aí a gente não te ouve. Você prega só pra quem tá online. Não é a intenção, né? não. Não pode trazer sua cadeira mais pra cá. Olha, põe a sua cadeira aqui no meio e a minha pra lá. Aguenta a mão aí, já começaremos. Enquanto isso, deixa aí pedidos de oração. No final a gente ora, já avisando. Você vai deixar os pedidos de oração. Vai parecer que nós oramos no final. No final de tudo, depois que tiver a pregação, nós oramos. Porque não adianta só querer o que Deus pode te dar. Tem que escutar o que Ele tem para te falar. Se você não escutar o que Ele tem para te falar, você também não pode querer o que Ele tem para te dar. Aí você querer o que Ele tem para te dar, você tem que escutar o que Ele tem para te falar. Então, deixa aí pedidos de oração. No final, Eu quero falar oi também. a gente... Shabbat Shalom, meu povo. Você que está assistindo a live depois, gravada, coloca aí seu nome, coloca "tô assistindo", pra gente saber que vocês estão acompanhando, tá bom? E se precisarem, nos sigam, me siga lá no Instagram, Maria Filha de Deus, me chama no direct, tá bom? E você também está assistindo gravado, aí sim, deixa aí seu pedido de oração nos comentários. Os seus problemas, qualquer coisa, precisar de ajuda, só procurar no Telegram Yohanan Mawad, é o mesmo nome desse canal aqui, Yohanan Mawad no Telegram. Tá dando pra ouvir aí? Hoje é Aqui tá bravo. Estão ouvindo o que ele tá falando? Estão ouvindo o que ele tá Estão me falando? ouvindo? Nada. E vocês aí, estão me ouvindo? Deixa aí. Tá dando pra escutar o que eu tô falando? Tem que berrar que nem um doido. Todo mundo ouvindo embora. Deixa aí nos comentários aí, pô. Tá me ouvindo? Você sabe que aqui ninguém tá te ouvindo. Aí, o que eu faço? Fala mais Tô alto. falando alto. Tá me ouvindo? Ele não tá, ele tá mais longe. Senta aqui. Ele fez assim porque ele sabe o que você falou. Fala outras coisas. Outras Eu sei coisas. que você tá falando, não sei o que você tá falando. Tô ouvindo? Tá. Sim. Ah, que bom. Falou. Aqui tô. Senta aqui então. Senta aqui então, Pedro. Quê? Senta aqui então. Olha lá. É ele que tá surdo. Sei quem parece. Vamos lá. Qual é o horário? Tá. Agora, só mais perto.
Pai, em nome de Yeshua, Senhor, nós estamos aqui mais uma vez, Pai, por obediência a Ti, Senhor, obediência ao Teu chamado e ao Teu propósito em nossas vidas, Pai, olhando não para homens, para pessoas e situações, mas olhando para Ti, Senhor, e para aquilo que o Senhor quer de nós. Senhor, que o Senhor possa, Pai, nos usar como instrumento da vontade que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Que nós possamos estar rendidos e quebrantados diante do Senhor, Pai, para lhe prestar o culto que é devido, Senhor. Te agradecer pela nossa vida, te agradecer por tudo que somos, por tudo que temos, te agradecer pela nossa salvação em Cristo Jesus, Pai. Que nós possamos, Pai, entender que este culto, Senhor, é para Ti, Senhor. Que nós possamos cultuar a Ti, Senhor, de todo o coração, Senhor. Que o Senhor seja a nossa prioridade, Pai. Seja sempre a nossa prioridade, mas agora seja ainda mais a nossa prioridade. Que a nossa prioridade não seja nós mesmos, não seja o nosso coração, não seja os nossos sentimentos, não seja os nossos desejos, as nossas necessidades, mas seja o Senhor, seja estar na Tua presença, seja sentir a Tua presença, seja a nossa prioridade nos abastecer de Ti para matar o nosso velho homem, para que nós possamos ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser, Pai. Que nós possamos cultuar o Senhor com louvores, com adoração, engrandecendo o Teu nome, dizendo o quanto o Senhor é bom, nos rendendo a Tua bondade, a Tua magnitude, a tua generosidade sem fim, Senhor. Que nós possamos estar totalmente rendidos, que nós não sejamos distraídos, Pai, por nada ao nosso redor, Senhor. Que nós não sejamos distraídos nem pelos nossos pensamentos e sentimentos, mas que nós possamos estar totalmente prostrados diante do Teu altar, Senhor. Pai, eu te peço, Pai, acampa Teus anjos de guerra ao nosso redor, coloca Teus anjos de guerra, Senhor, cuidando de cada um de nós. Aqui, nas pessoas que estão assistindo ao vivo, nas pessoas que estão assistindo depois, Senhor, que a Tua vontade soberana, poderosa, boa, perfeita e agradável se cumpra. Que nós possamos, Pai, estar atentos àquilo que o Senhor vai falar conosco através da pregação, através da vida do meu marido, Senhor. Que o Senhor o use poderosamente, que nós possamos estar atentos, que nós possamos ter os nossos ouvidos destampados para ouvirmos plenamente aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que nós estejamos com o nosso coração quebrantado, para que aquilo que o Senhor tem para falar conosco seja absorvido. Que nós não fiquemos nos justificando, que nós não fiquemos, Pai, achando que o culto é para o outro, que a pregação é para o outro, Senhor, mas que nós possamos absorver. Senhor, retira todas as vendas, os tampões. Nós te agradecemos porque enquanto o Senhor ainda fala conosco, é porque o Senhor ainda tem esperança em nós, o Senhor não desistiu de nós. Senhor, que nós estejamos atentos a todos os Teus direcionamentos, a tudo que o Senhor tem nos apontado, falado. Que nós possamos absorver, Pai, a pregação, Senhor, e praticá-la. Que não seja apenas no sábado a nossa devoção a Ti, Senhor, mas que seja diária, em todos os momentos. Senhor, eu peço, Pai, venha com Teu Espírito Santo, porque sem a Tua presença, Pai, isso aqui é inútil. Esse culto é para Ti, Senhor. Nós queremos contemplar a Tua bondade, como diz Salmos 27, e buscarmos os Teus direcionamentos, como também diz o Salmo 27. Então, Senhor, recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe o nosso culto, Senhor. Mostra, Pai, mais uma vez a Tua bondade e nos direciona, em nome de Yeshua. Amém. Nada, só... Quer que eu ponha louvor? Amém. Vamos aqui. Oi? Querido, vamos aqui. Eu quero subir, olha as pedreiras. É essa que você quer? Não, é essa que ele quer. Não, você entendeu, pô. Sei. Nossa, não lembro nem o nome dela. Eu acho que é como Zaqueu. Faz um milagre em mim. Daqui. Tá perto, pô. Ai, caramba. Não, faz um milagre em mim, acho que não é essa não. Não, é assim. Faz um milagre em mim, tá na minha casa. Essa não. Cadê? Tá aí? Tá. Aqui tá mandando.
Agora começou. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida. Enquanto isso, vocês aí orem. A salvação entra E na aqui sua também. casa. Se conectem com o Senhor. Façam seus pedidos a Ele. Vamos A oração. O mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, me chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim.
atentos, Pai, atentos à Tua presença. Vamos a que eu esteve, Senhor. Que nós possamos subir o mais alto que nós pudermos, Pai. Que nós possamos dar o nosso melhor, Senhor. Que nós não fiquemos no raso, mas que nós busquemos a Ti de todo o nosso coração, Senhor. Que nós possamos, Pai, entregar totalmente as nossas vidas a Ti, Senhor. Para que o Senhor entre verdadeiramente na nossa casa, no nosso coração, nos nossos sentimentos, no nosso pensamento, nos transformando, porque o Senhor, quando entra, não é um Deus que finge que está tudo certo quando está tudo sujo. O Senhor não é um Deus que finge que está tudo limpo quando está tudo bagunçado, tudo zoado na nossa vida, Senhor. O Senhor é um Deus que entra na casa e conserta, e limpa, e arruma. Senhor, que nós possamos deixar verdadeiramente o Senhor entrar nas nossas casas, no nosso coração, na nossa vida, nos nossos pensamentos, na nossa forma de agir, nos constrangendo, nos transformando, nos melhorando, Senhor, nos aprimorando conforme a Tua palavra. Senhor, que nós possamos verdadeiramente, Pai, nos abrir, Pai, para recebermos a Ti. Entra na nossa casa, entra na nossa vida, mexe com a nossa estrutura. Estruturas são as bases, as nossas crenças, as nossas raízes mais profundas que não estão de acordo com o Teu Evangelho. Mexe, Senhor. Nós cantamos isso, que nós possamos, Pai, permitir isso, não cantarmos da boca para fora. Não pedirmos para o Senhor mexer nossa estrutura, mas quando o Senhor está nos balançando, a gente fecha a cara, a gente não gosta, a gente reclama, a gente sai, a gente para, a gente desiste. Mas que nós possamos, quando o Senhor está mexendo na nossa estrutura, na nossa base, sacudindo, incomoda, dói, mas que nós possamos permitir que o Senhor mexa com a nossa estrutura para sarar todas as feridas e nos fazer viver, Pai, o Teu Evangelho de forma real, verdadeira, plena, sincera, não da boca para fora. Não um evangelho de fachada, mas um evangelho transformador. Um evangelho transformador. Em nome de Yeshua, Senhor, que nós possamos estar rendidos a Ti, Pai. Abençoa, Senhor, este culto. Abençoa, Senhor, esta pregação. Senhor, eu oro pela vida do meu marido, Senhor. Que o Senhor o use conforme a Tua vontade, Senhor. Que não seja ele falando, mas seja o Senhor falando. Que não seja nada da carne dele, mas seja tudo do Teu Espírito Santo. Senhor, o dê sabedoria, discernimento, Senhor. O usa, Pai, para que ele possa, Senhor, trazer a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que é poderosa, que transforma, que cura, que é espada, que divide o que é da carne e o que é do Espírito, que nos traz discernimento, que nos traz revelação, que nos corrige, que nos aponta caminhos, Senhor, e nos prepara como terra, solos férteis, porque a Tua palavra diz que o Senhor lança semente. A semente é a mesma, mas como ela vai reagir depende do solo. Tem solo que ela cai e não brota e não nasce, porque é um solo duro. É um solo que não é fértil. É um solo pedregoso, ruim de absorver a semente. Senhor, não nos torne esse solo, mas nos torne solos férteis, Pai. Para que a semente da Tua palavra não caia aqui em vão, ou não seja roubada. Senhor, nos prepara, Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nossas vidas hoje. E usa o meu marido conforme a Tua vontade, em nome de Yeshua. Que caia por terra todo plano maligno e demoníaco contra a nossa igreja, contra o nosso ministério, contra esta pregação em si. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Bora lá, povo. Amém, Senhor. Obrigado por mais esse dia, Senhor. Obrigado por falar de Ti, Senhor, de falar sobre o Teu reino, Senhor, de falar sobre a Tua verdade, sobre o Teu verdadeiro evangelho, sobre a verdadeira mensagem deixada por Yeshua HaMashiach. Primeira Samuel 15. Inclusive, você que está vendo gravado, tá a diferença, mas só explicando para o pessoal que está ao vivo agora e não confundir, você vai ver que o título da live está As Armadilhas de Satanás Ira, mas na verdade
há 5 minutos antes de começar a live, o Senhor trocou. Não é mais as armadilhas de Satanás, ira, mas sim rebeldia. As armadilhas de Satanás, ainda é a armadilha de Satanás, ainda é da série, estamos fazendo a série As Armadilhas de Satanás. Se você não assistiu os outros, volte e assista um por um, porque é tudo um complemento da outra. As mensagens uma complementam a outra. E vamos falar de rebeldia hoje. 1 Samuel 15, 23. 1 Samuel 15, 23. Para contextualizar, 1 Samuel 15 é justamente Samuel dando recado para Saul que o Senhor o rejeitou como rei, que o Senhor o tirou do reinado, tirou o reinado dele e da descendência dele, né? Que viria a substituição pela linha de Davi e não mais de Samuel. Por conta da rebeldia de Samuel, não só Samuel, como a família de Samuel, como a tribo de Benjamim. Saul, a família de Saul, a tribo de Benjamim, a tribo da qual eu faço parte, perdeu o trono de Israel. Não olha pro lado não, senão é que não pega mesmo o som. Perdeu o reinado de Israel por conta da rebeldia de Saul, né? E 23 é justamente Samuel, o profeta Samuel, dando esse recado. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância, como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então Deus, sim, rejeita. Deus, sim, da área, zarpa, manda embora, diferente do que o seu pastor da parede preta do Evangelho da Prosperidade fala. Sim, existem pecados imperdoáveis e Deus rejeita sim. Inclusive, para nós foi uma surpresa esse tema sobre rebeldia, mas para o Senhor não é uma surpresa, nada é uma surpresa. Ele tem tudo prontinho desde a criação do mundo. Se você olhar as outras pregações que já tivemos dessa série As Armadilhas de Satanás, você verão que foi vitimismo, procrastinação, emocionalismo e agora rebeldia. Essas 4 juntos formam uma escadinha que fecham a blasfêmia contra o Espírito Santo. Foi perguntado uma vez para Jesus, Yeshua, existe pecado imperdoável, Yeshua? Ele respondeu, sim, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você blasfemar contra o Espírito Santo, seu pecado não é perdoado. Então, diferente do que alguns dizem, o próprio Yeshua nos deixou. Sim, existe um pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Perguntaram para ele o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Imputar ao demônio obras de Deus, né? E aqui você vê. E aí o que é isso, né? Fala, não tá dando para ouvir. Repete, Aí perguntaram para ele o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele falou que é imputar ao demônio coisas de Deus. Amputar ao imputar. demônio. Imputar, colocar. Amputar é amputar o membro. Imputar ao demônio, falar que é do demônio, algo feito de Deus. E Yeshua falava por parábolas, como eu falei na outra, não vou ficar explicando o que eu já falei antes, até porque essa pregação tem que ser algo mais fluido, porque o meu banco de bateria viciou, então eu só tenho a memória do celular para falar, porque não tem tomada no mar para eu botar meu telefone para carregar. Então Yeshua falava por parábolas. Essa é mais uma parábola de Jesus. Imputar ao demônio, falar que é do demônio. Então tá, o que a gente faz com coisas que são do demônio? A gente ignora as coisas que são do demônio. A gente não leva em consideração. O problema vamos dizer assim, dessa passagem, o problema das pessoas quando lêem essa passagem é achar que isso é apenas algo literal. Tem a parte literal, que é sim, vamos dizer, eu não tenho, mas a minha esposa tem o dom de profecia. Então ela chegar e falar, o Senhor está te falando isso. Isso aí é do capeta. Clique. Blasfêmia contra o Espírito. Check. Mas não só a parte, assim como quando ele falou
da parábola das noivas, assim, né, das 10 virgens, assim como ele falou da parábola da semeadura, do joio, da semeadura, né, da estrada, tudo isso, essa também tem a parte parábola e a parte que tem que ser entendido, vamos dizer assim, as entrelinhas de Yeshua, né? Também, se você não viu, pesquisa aí, depois podemos falar isso, sobre os 4 níveis de interpretação da palavra. Então, a blasfêmia contra o espírito, para você chegar, vamos dizer assim, a blasfêmia contra o espírito, ela é o último degrau de uma escadinha. Essa escadinha você começa com o vitimismo, com a procrastinação. Primeiro você começa só a se vitimizar. Tudo que falam para você, tudo que dizem para você, tudo que acontece na sua vida, você só se vitimiza. Nossa, eu falei disso essa semana. Porque às vezes Deus tá corrigindo, eu falei disso essa semana, às vezes Deus está corrigindo, você está reclamando, dizendo que é Satanás que está pegando na sua vida, mas não é. É consequência do seu pecado e você está se vitimizando como se fosse Satanás e é correção do Senhor. Então, exatamente. Então tá aí, primeiro não é tripé, né? O primeiro degrau dessa escada de 5 para blasfêmia contra o Espírito Santo. Vitimismo, porque você está se vitimizando. Caim ninguém me entende, ninguém me compreende. Ninguém Ninguém se vitimizou, ninguém me entende. Lá foi lá, matou Abel, né? Tudo isso. Abel, Adão se vitimizou também. Ah, não, é a culpa da mulher, a mulher que você me deu. Você ainda colocou a culpa em Deus, né? Ou seja, atribuiu ao capeta, falou que Deus erra, Deus não erra. Atribuiu, então, tá nessa linha aí da blasfêmia contra o espírito. Então o vitimismo é esse primeiro degrau. E você não percebeu só, esclarecendo, né? 5 minutos antes de começar a live, Deus falou: você vai falar de rebeldia, ou seja, não tem nada preparado. Tudo que eu tô falando aqui é direto. É direto o Pai falando. Eu não preparei uma linha. Podem ver que hoje eu não tenho colinha, minha tradicional colinha comigo. Então, você tem, mas a colinha é antiga. Hã? Você tem, mas a colinha da pregação que era pra ser. Eu tenho a colinha da pregação que era para ser sobre ira, que vai ser uma próxima aí. Então, o primeiro é esse vitimismo. A pessoa fica se vitimizando e não escuta o que Deus tem para falar com ela. Passou do vitimismo, o capeta, as armadilhas de Satanás, é o título desta série, né? Então, Satanás, vitimismo check, consegui colocar o vitimismo bem enfronhado na mente dessa pessoa. Vamos para próximo degrau, procrastinação. Amanhã eu falo, amanhã eu faço, amanhã eu me confesso, amanhã eu oro, amanhã eu peço perdão. Agora eu não consigo, já tá no vitimismo mesmo. Agora eu não consigo, o vitimismo já tá lá, check, ele já tá implantando o próximo, que é a procrastinação, né? Se eu tivesse, eu fazia, tadinho de mim. Eu não faço, mas não é porque eu não quero, é porque eu não consigo, é porque eu não posso. Eu não consigo, eu não posso, eu não tenho condição, eu não... e vai procrastinando. Aliás, desculpa, mas fazendo um adendo, o Senhor já falou para nós que Ele nos chamou para a missão, para mostrar para todo mundo que mesmo sem condição, nós falamos sim e obedecemos ao Senhor. Para constranger as pessoas que têm condição e o Senhor chama para fazer as coisas e as pessoas falam, não vou. Que Ele nos chamou sem condição nenhuma, porque financeiramente, pela vista dos homens, a gente não tem condição nenhuma de cumprir o chamado que o Senhor nos chamou para fazer. Mas que Ele fez isso para constranger as pessoas que tem de tudo, e Ele pede isso aqui e a pessoa fica, tadinho de mim, eu não posso, eu não consigo, eu não dou, mas eu queria tanto, mas eu não faço, fica inventando desculpa e não faz. Entendeu? É isso aí. Então ele vai para essa parte da procrastinação e faz a pessoa começar a enrolar, procrastinar, junto com o vitimismo. Ele usa, o vitimismo já vai estar lá, então ele usa desse vitimismo junto com para fazer a pessoa procrastinar através desse vitimismo. E aí, check, o próximo, procrastinação. Oba, consegui, o capeta lá, né? Oba, consegui, Não limita não, que eu não sinto a mínima saudade. Vamos aí com procrastinação. Próximo, emocionalismo, sentimentalismo. Próximo nívelzinho dele, terceiro, ele, tô chegando, né? O capeta fala.
Aí ele vai pra lá, o que é isso? Aí essa foi ela que falou, né? Aí que acontece? A pessoa começa a levar tudo pro emocional. Você já tá se vitimizando, já tá procrastinando. Se você ainda tiver perto de você pessoas de Deus, essas pessoas vão estar apontando para você e falando: ei, cuidado, ei, atenção, ei, volta, vem cá, você tá saindo do caminho do papai. Ei, não é assim que Deus quer que você haja. Ei, não é assim que Deus quer que você faça. E o Senhor sempre coloca pessoas. A gente sabe na Bíblia, da história de Israel, a obstinação de Israel e quantos profetas ele foi colocando. Deus sempre tenta trazer de volta. Você está no primeiro nível, Deus tenta trazer de volta. Você está no segundo, Deus tenta trazer de volta. Você está no terceiro, Deus sempre tenta trazer de volta. Deus sempre tenta trazer de volta a pessoa antes de entrar com juízo. Exatamente. Um spoiler do final da pregação e do final dessa escada toda. Pastor, ainda tem salvação? Tem alguém no teu pé te enchendo a paciência? Então ainda tem isso. Ele ainda tá pondo alguém no teu pé te enchendo a paciência para você voltar pro caminho dele. Então você ainda tem salvação. A partir do momento que, não, tô vivendo minha vida aqui do jeito que eu quero. Parabéns, você já cumpriu a escada inteira, você deu o check final, ele já te rejeitou. Né? Então, vamos lá, emocionalismo. A pessoa começa a levar tudo pro coração, a pessoa começa a emocionalizar tudo, lembrando que como eu falei, é uma escada. Nesse nível a pessoa já está se vitimizando e procrastinando. Então a pessoa começa a juntar esses dois e emocionalizar esses dois. E tudo vira emocional, e tudo vira o fim do mundo, e tudo vira um escândalo, e tudo vira um chororô danado, e tudo vira é o fim do mundo, né? Se você ainda tem pastores perto de você, teu pastor, tua pastora fala alguma coisa, já emocionaliza, já chora, já quer se rasgar, já fala que vai se matar, já não sei o que, né? Já vira o fim do mundo. Né? Emocionalismo. Capeta leva a pessoa, é a mesma coisa. Eu não vou ficar, né, entrando em muitos detalhes, como eu falei. Assista. Age pelas emoções, medo, age por raiva, fica com raiva das coisas que Deus está fazendo, em vez de entender que Deus está fazendo isso para tentar trazer você de volta. Fica com medo, fica triste. Você age pelas emoções, em vez de agir de acordo com o que Deus está falando ou mostrando. Exatamente. Então, pastor, eu já assisti todas, eu estou acompanhando aqui no Beat as pregações de vocês. Beleza, então aproveita, no fim dessa você volta e assiste todas de novo, inclusive essa. Porque aí no fim dessa você já vai estar com essa visão de que as outras são justamente essa escadinha que está sendo revelada agora. Você vai ter outros olhos e as outras pregações vão te dar outro esclarecimento. Na verdade, todas as pregações até aqui são uma escadinha, né? São uma escadinha, exatamente. Então volta lá e assiste uma por uma, vai lá, entra no meu canal ao vivo, assiste uma por uma até aqui, que é a escadinha até aqui. Eu garanto que vai te abrir os olhos, eu garanto que vai te dar outra visão, e eu garanto que vai transformar a tua vida. Garanto. Aliás, assiste no seu canal não, assiste no Família de Filhos de Deus, na igreja, ajuda. Já se inscreve, curte e ainda coloca alguma coisa lá para ajudar, faz sua parte. Exatamente. Não procrastina. Então, não procrastina, vai lá. Família, Filhos de Deus, tudo junto. Família, Filhos de Deus, tudo junto. Né? Assiste lá, uma por uma. Vai lá uma por uma, né? Que é uma escadinha, complementa uma coisa a outra. Então, coisa ruim, vai lá e vai para o emocionalismo. Conseguiu, emocionalismo, check. Tudo que falam com a pessoa se vitimiza, procrastina para consertar e age emocionalmente. Já tá o tripé da maldade. É o tripé da maldade ali feito. Ninguém pode falar uma vírgula para essa pessoa, que ela vai se vitimizar, procrastinar para consertar isso e se emocionalizar. E já é o tripé da maldade. Com isso você vai conseguir afastar todo mundo do teu caminho. Com isso você vai conseguir fazer com que ninguém mais queira falar com você, até chegar ao ponto deste quarto, que é o final. Essas 4 juntas, a hora que você der o check nessa que está sendo o tema hoje, rebeldia,
você deu o check final, você completou a checklist, para blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Que é o que? Rebeldia. Quando chega nesse passo, você já está se vitimizando, você já está procrastinando para consertar tudo que você tem de ruim, você já está levando tudo pro emocional e não conseguindo raciocinar aquilo que você tem que fazer, mudar e os passos que você tem que tomar. Você não raciocina nem ao ponto de chegar a olhar e falar: pastor, pastora, fulano, ou Senhor Yeshua, me ajuda. Você não ora, você não faz mais nada, você só fica lá num cantinho. Aí você começa a fazer o quê? Rebeldia. Aqueles poucos que o Senhor põe no seu caminho para falar com você, para abrir os seus olhos, você age com rebeldia. Você briga com essas pessoas, você espanta essas pessoas da sua vida, do seu caminho, você taca pedra em cima dessas pessoas. Quero exemplos disso? Outra passagem aí, pega por favor, eu mandei para você, Atos... Calma, eu pego. Ixi! O quê? Tá no Nazireus. Eu desliguei para economizar a bateria caso você precisasse. Eu acho que era 15. Eu acho que era... Tô ligando, se não for. Não. Passagem do quê? Povo de dura serviço. Atos 5. Não. Prisão, pátio, ensinando, povo, não. Só um segundo, é que decorar tudo. Falar do povo de dura serviço. Atos. Cacimba. Eu lembro. Você tá com seu celular aí? Não, né? Não, tá ligando, só ter paciência. Eu lembro a passagem. Lê Samuel lá que você falou, mas não leu. Eu li, primeiro Samuel. Você não chegou a ler, você só falou. Li. Ele leu. Li sim. Li, certeza absoluta. A rebeldia é tão cruel quanto a... Ah, é verdade, ele leu. Feitiçaria, Não, agora então. que você falou. Uai, tá ligado já, não tá desligado. Eu O liguei. brilho que diminuiu no zero. Sim, liguei e diminuiu o brilho. Mas tá bom, um segundo. Separei duas passagens só, mandei pra ela pelo WhatsApp e vão-se embora. Isso é Atos tudo 7. que foi preparado pra hoje. 7. Atos 7, abre aí. 51. Atos 7:51. Pode desligar de novo? Não, tem mais. Oh, bom, pode. Atos 7:51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo. De quem agora vocês se tornam traidores e assassinos? Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhes obedeceram. É isso aí. Isso é a rebeldia. A rebeldia, você rejeita e afasta o Espírito Santo de você. Então tá lá. Quais são, então, né? Paredes aqui. E quais são as marcas da salvação de uma pessoa salva? Alguém que é salvo. Qual é a marca de alguém que é salvo? Né? A pessoa confessa Yeshua como seu único e suficiente Salvador, né? É batizada nas águas e recebe o Espírito Santo, e por intermédio disso tudo, e por graça do Senhor, atendendo às ordenanças do Senhor, ela obedece às suas leis, os mandamentos e aquilo que Yeshua deixou, né? Obedece isso aqui, tem isso aqui como um guia de vida dela.
Isso é a marca de alguém que é salvo. Ter isso aqui como guia de vida dela. Se você rejeita o Espírito Santo, você não obedece os mandamentos do Senhor. É Ele que faz você. Por que nem um judeu, né? Por que a palavra também fala que os judeus receberam a lei, mas eles nunca seriam salvos pela lei? Porque nunca ninguém consegue obedecer toda a lei. Por quê? Pela força do seu braço, como Yeshua falou, pela força do seu braço você não consegue obedecer, pela força do seu braço você não consegue fazer nada, você não consegue obedecer nada, entender nada. Pela força do seu braço você não é salvo. Através da presença do Espírito Santo dentro de você, com a graça de Yeshua, por amor a Ele, a graça que Ele fez por você. Pô, o cara se deu na cruz para me salvar. Qual que é esse último tripé aí? Tripé não, né? O último degrau dessa escadinha do capeta para nossa vida. Rebeldia. Através da rebeldia, a gente não escuta nada que ninguém fala, a gente não entende nada que ninguém fala, a gente não dá ouvidos para nada que ninguém fala. Ao contrário, não se arrepende, não faz até chuvar, se emocionaliza, briga com todo mundo, age com procrastinação, se vitimiza, afasta o Espírito Santo, afasta Yeshua da nossa vida. Você fez isso, parabéns, você deu check na checklist, você cumpriu com todos os requisitos para blasfêmia pelo Espírito Santo. O único pecado que o próprio Yeshua diz que não tem perdão pelo Senhor. Não tem perdão. Cumpriu essa lista, chegou nesse checklist, parabéns. Aí não adianta mais nada. Não adianta mais nada. Ele mesmo vai abrir mão. Você vai perceber que mais ninguém tem te enchendo o saco, que não tem mais nenhum pastor te enchendo o saco, que não tem mais nenhum rabino te enchendo o saco, falando aquilo que você tem que fazer, aquilo que você não tem que fazer. Você vai perceber que você entra em 837 lives, assiste um monte de podcast, lê 45 vezes a Bíblia inteira de cabo a rabo, e nada daquilo te muda. E nada daquilo faz diferença naquela vida. E nada acontece. Por que nada muda na minha vida, nada acontece na minha vida? Justamente porque você cumpriu esse check. Você afastou tudo e todos. Você afastou o Senhor da sua vida. Pastor, Deus é mau, então Deus desiste de mim. Não, foi você que desistiu dele. Você que chegou num nível de endurecimento do seu próprio coração, que nada que ele fizer vai fazer você mudar. Nada que ele fizer vai fazer você se consertar. Você que chegou num estágio, num nível tal de dureza do teu coração, que você se afastou dele para sempre. E aí só vai ter um caminho, né? Queimar lá embaixo com o Hassatan e ir lá com o Hassatan lá para baixo. Só vai ter esse caminho. Você escolheu isso. Porque nesse caminho todo teve muita chance para você se consertar. Nossa, eu garanto que foram anos, que não foi um dia, uma semana, um mês, um ano. Eu garanto que foram anos e anos e anos de pessoas na tua orelha lá. Blá, 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 e você se vitimizando, procrastinando, emocionalizando, se rebelando e afastando e negando tudo e não querendo escutar nada nem ninguém, se rebelando contra o Senhor, se rebelando contra o Espírito Santo e afastando Yeshua do seu caminho. Ele é manso, mas ele é astuto. Ele mesmo falou: não jogai pérolas aos porcos. Chega uma hora, como eu falei, diferente do que aquele pastor da parede preta do Evangelho da Prosperidade, que só quer o seu dinheiro, não quer te falar a verdade. Tem sim uma hora que ele mesmo vai falar para os dele: não jogais pérolas aos porcos. Ele, lê isso aqui. Chega uma hora que ele mesmo desiste e manda todo mundo desistir. Então, se você está vendo essa pregação agora aqui ao vivo ou no gravado, vê que você está nessa escadinha. Pastor, pelo amor de Deus, eu estou nessa escadinha, estou no último degrau.
tô no penúltimo degrau, tô no antepenúltimo degrau. Se você tá aqui ao vivo, deixa aí escrito. Se você tá vendo gravado, comenta aí e nos contata através do Telegram, Yohanan Mawad, ou o e-mail que é o Pix, né? O Pix desse canal também é o nosso e-mail, ajudando a missão@gmail.com. Se contata, manda e-mail lá, pede ajuda. Pelo amor de Deus, se chegou aqui é porque ele ainda tem pelo menos uma última chance para você. Se você tá vendo isso nesse momento ou gravado, é porque ele ainda tem uma última chance para você. Então bota aí, bota lá, chega lá. Eu quero ajuda. Eu aceito a ajuda dele. Eu tô arrependido, Eu estou arrependido. Eu peço perdão. Presta atenção, o primeiro passo tem que ser o teu. Porque justamente, se você está nessa escadinha, se você chegou nessa mensagem, se você chegou nessa parte, a parte do id com você já foi cumprido. O evangelho do Senhor, a palavra do Senhor, já chegou até você em algum momento, de alguma forma. Você se vitimizou, procrastinou, se emocionalizou, se rebelou, agiu como filho pródigo. Então agora é a vez de você voltar. O Pai vai estar de braços abertos esperando para te receber de volta. Mas assim como o filho pródigo, é a hora que você tem que dar o passo e voltar para a casa do Pai. Ó, eu errei, eu pequei, eu fiz isso. E descer desse degrauzinho. Aí qual que é, como toda a pregação nossa você vê, depois que a gente mostra, tira o óculos. Depois que a gente mostra o caminho ruim, né, a gente dá o caminho, né, a gente mostra o lado ruim, a armadilha de Satanás. E aí a gente mostra como você sai dessa armadilha de Satanás. Então tá, pastor, me identifiquei aqui, eu estou nessa escadinha. Como eu desço essa escada e eu me livro das armadilhas de Satanás? Tem água. Ai. Como eu desço das armadilhas de Satanás? Justamente, você desfaz tudo isso. Quer tomar? Eu converso um pouco. Como eu desço das armadilhas de Satanás? Desfaz a rebeldia. Desfaz a rebeldia. Tá, com quem eu me rebelei, contra quem eu me rebelei, através, melhor ainda, obrigado papai, através de quem eu me rebelei contra o Senhor. Porque você não se rebela contra mim, contra ela, contra ele lá, o pastor, o outro pastor, o profeta, o missionário, aquele lá. Você se rebela contra o Senhor através da vida dessa pessoa, que ela era apenas um canal dele na tua vida. Essa pessoa era só um canal de Deus na sua vida. Então quando essa pessoa falando, era Deus usando essa pessoa para falar com você. Então você não se rebelou contra essa pessoa, você se rebelou contra o próprio Deus vivo. Então tá, Senhor, perdão, contra que através de quem eu me rebelei contra ti, Senhor? Me mostra essas pessoas, chega nessas pessoas, fulano, me perdoa. Ciclano, Beltrano, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu quando fiz isso, ela quando fez isso, pedimos perdão. Jesus do céu, para um monte de gente que eu ainda olhava, ai pai, que vergonha de falar com essa pessoa. Senhor, que vergonha de falar com essa pessoa. Eu fui lá, fulano, perdão, ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo lá naquela época, perdão, fulano, perdão, ciclano, beleza. Descido da rebeldia, emocionalismo também. Vou parar de me emocionalizar. Ó, fala aí comigo, pode falar. Não vou me emocionalizar. Não vou dar o chilique da criancinha de 5 anos de idade quando você falar comigo. Pode falar o que o Senhor tem para entregar a mim através da sua vida. Não vou me emocionalizar. Não vou dar o chilique da Maria louca de 5 anos de idade. E não vou me rebelar. Porque eu já desci da Joana louca, da Chica louca. Não vou me rebelar, não vou me emocionalizar.
vou segurar esse coração que é enganoso aqui. Para ouvir, o que eu preciso ouvir? Essa pessoa, se é uma pessoa de Deus, ela vai falar, beleza, você fez isso, 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 isso. Você tem que mudar isso, 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 isso. Deus, através dessa pessoa, vai te dar todo o cronograma aí. Você errou nesses pontos, você tem que mudar nesses pontos. Pô, legal, obrigado. Eu vou segurar esse emocionalismo aqui, esse coração enganoso. Por isso que Yeshua falava que o coração é enganoso. Porque o coração não vai deixar você descer desse degrau. Geralmente, o degrau do emocionalismo é o mais difícil de todos de descer. Falo por experiência própria, né? Você, qual que você acha que é o mais difícil de descer? Qual que é mais difícil? É. Eu acho que é o da rebeldia, é o último. É o último? É, o último é sempre o mais difícil. Então, Porque pra é mim... onde você tá mais... É onde você tá mais... Mais de coração duro. Vai endurecendo, então, endurecendo. Pra mim, pessoal, pra cada um é um. Pra mim, pessoal, eu acho que é o emocionalismo. Porque quando eu tava no último degrau, que eu era um pai de santo frustrado e só queria o mal pra todos, ele próprio rasgou o céu e se apareceu numa visão pra mim e abriu os meus olhos. E muitas vezes ao longo dessa minha vida, desses anos, o degrau do emocionalismo me pegou. Para mim, pessoal, é o degrau... Não é descer, é não ser pego. Qual armadilha é mais difícil de você... Não, você falou qual que é mais difícil de descer. Tá bom. Sim, é o da rebeldia. Qual é mais difícil de ser pego? Isso, tá certo. Qual é mais difícil de ser pego? Consertando eu quis falar uma coisa, mas me expressei de uma forma mais difícil de entender. Qual é mais difícil de ser pego para você? Mais fácil de ser pego, né? A armadilha é mais fácil de ser pego. Eu acho que a armadilha mais... Aí, eu sempre raciocínio, né? A armadilha, minhas respostas são sempre racionais. Pra mim, a armadilha mais fácil é a primeira, porque ela é o primeiro degrau, é o mais disfarçado. Você acha que você tá certo. Então, pra mim é o emocionalismo. Ele me pega muito fácil no emocionalismo. Aí, tá, beleza. A pessoa foi lá, te falou, ó, você está errando. Por muito tempo eu fiquei presa nisso, né? Coitada de mim, minha família não me entende, coitada de mim, fui abusada, pai bebia, coitado de mim, o marido é assim, coitada de mim. Exatamente. Então, então você, beleza, vou largar a mão do vitimismo, do emocionalismo, vou sentar com a pessoa, primeiro eu vou largar a mão da rebeldia, vou olhar para a pessoa e falar, me perdoe, eu errei, me desculpe, não quero mais me rebelar com o Senhor, eu quero ser salvo, salva. Aí você larga a mão do emocionalismo, o que eu fiz de errado, aonde eu tenho que me consertar. Aí essa pessoa vai falar, você errou nisso, 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 você tem que fazer isso, isso, isso para se consertar. Presta atenção que aqui eu estou falando com você, falando com alguém de Deus, com alguém que está em contato com Deus e sabe com quem está falando. Ai, minha mãe não é de Deus, mas eu senti que eu errei com ela, que eu fui rebelde, eu não deveria. Aí nela você só vai chegar, mãe, perdoa, eu errei, me desculpa. Pai, tio, tia, fulano, ciclano. E aí quando você, porque nesse caminho todo, com toda certeza absoluta, você vai ter um sacerdote nesse caminho que você se rebelou. Certeza que nesse caminho você tem um sacerdote ali. E aí nesse sacerdote você vai chegar. Ó, o que eu fiz, o que eu tenho que consertar? Aí essa pessoa vai falar, você errou nisso, 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 você tem que consertar isso, isso, isso. Beleza, aí você vai largar a mão do emocionalismo, vai deixar o seu coração de dura cerviz, aí o seu coração podre de lado, né? Seu coração podre de lado e, né, seu coração podre de lado e vai escutar o que essa pessoa tem para falar. Aí você vai descer mais um degrau, vai parar de procrastinar. Essa vai te falar, de Deus, se era de Deus, ela vai te falar. Você tem que consertar isso de tal forma. É
importante falar, se você não tem uma pessoa de Deus, se você afastou todo mundo, de repente não tem mais, ou de repente não tem mesmo. Ah, tá, desculpa. Eu vou chegar nisso no final. Um segundinho. Fica aí, que o que ela falou já tá aqui. Às É vezes que a ele pessoa fala tá assim, pros mas tá dois ao mesmo pensando, né? Tá tempo, falando, sim, eu sim. não tenho... Exatamente. Né? Liga o telefone de novo aí, por favor. Isaías 63. Não. Você vai, coloca o meu telefone aí nos comentários. Nos comentários? Eu não gosto disso, mas ele tá mandando. Tá, voltando, ele... Então, voltando. Você vai descer, e essa pessoa falou, você tem que fazer isso, tem que fazer assim, assim, assado. Você vai deixar de lado a procrastinação, você vai deixar de lado a procrastinação e vai... Ah, não, mas quando ficar gravado, some, deixa, nem precisa. Você vai deixar de lado a procrastinação e vai fazer hoje, agora, que essa pessoa te mandou fazer. Não procrastine. A pessoa olhou para você, falou, tem que fazer isso. Na hora você vai virar as costas, vai lá e vai fazer o que essa pessoa falou. Na hora, instantaneamente. Eu acho que... Não, você já está vitimizando, se procrastinando. Se você está ali naquele momento, naquela hora, é porque o Senhor escolheu aquela hora, aquele momento para aquilo. É porque o Senhor te colocou ali naquela hora, naquele momento. O Senhor não erra nunca, jamais. Ele sabe a hora para tudo. Então, se chegou ali, então tem que ser naquela hora. Então, naquela hora, você vai parar e você vai fazer tudo aquilo que aquela pessoa, e você vai consertar, e você vai largar a procrastinação, e na hora você vai fazer tudo, e vamos dizer assim, esses dois últimos degraus você vai descer juntos, você vai pular os dois últimos, porque você também vai parar de se vitimizar, vai escutar o que a pessoa tem que fazer, vai falar, e aí com isso você desceu e você vai começar a procurar coisas. Aonde estou errando? O que eu estou fazendo? E o próprio Senhor vai começar a colocar no seu coração o que você vai estar fazendo, que te afasta do caminho dele, né? E o que você tem que fazer para se manter cada vez mais longe dessa escada e dessas armadilhas. É o que ela queria falar. Se você chegou nesta live ou está vendo esse vídeo gravado, se reconheceu e poxa, não tem como eu falar, não tem mais nenhum sacerdote no meu caminho. Nossa, sei lá, o último que eu conhecia morreu, eu não consigo falar por N motivos. Ai, não tem um sacerdote para justamente fazer esse passo de você tem que fazer isso. Esta é a hora. Eu não costumo fazer isso, eu não gosto disso, eu não gosto de expor meu nome, mas paciência. Eu sei que muitos não usam, tem problemas com tecnologia, tem problemas com o Telegram. Por que eu uso o Telegram? Porque no Telegram eu consigo esconder o meu número de telefone. Mas paciência. DDD 11 963257601. Se você chama o WhatsApp, você chamar esse WhatsApp por qualquer outro motivo, para vender coisa, para oferecer coisa, você vai ser bloqueado instantaneamente. Não perca tempo. Liga lá, Pastor Yohanan, via a pregação da rebeldia, eu quero deixar de ser rebelde. Você vai escrever esta mensagem. Se for qualquer outra mensagem, eu vou bloquear instantaneamente números que não estejam na minha agenda. Você vai já mandar: Shalom, eu vi a pregação da rebeldia, eu quero deixar de ser rebelde, eu quero o perdão do Senhor. Nós vamos conversar, você vai caminhar conosco na família Filhos de Deus, e nós vamos te ajudar a descer essa escadinha, a deixar de ser rebelde, a se reencontrar com o Senhor Jesus Cristo. Mas presta atenção, nós seguimos o verdadeiro evangelho de Yeshua, o evangelho
judeu messiânico. Chega uma hora, se você voltar a subir a escadinha, que nós vamos olhar e falar, ó, tchau e bênção. Então, Não, Deus vai falar. não, nós porque Deus vai nos mandar, tá bom, consertar. Deus vai nos mandar falar, ó, ela chegou de novo no último degrau, tchau e bênção, então nós vamos olhar, tchau e bênção. E é uma igreja de exortação. Então se você quer a parede preta, o pastor que passa a mão na tua cabeça, pastor errado, a gente vai ser duro, a gente vai falar na sua cara, sem mimimi, sem historinha e sem alisar, a gente fala direto e reto. Blau. Porque Jesus está voltando. E o nosso ministério é um ministério igual de João Batista, preparando o povo para a primeira vinda. Nós estamos preparando o povo para a segunda. Ninguém aqui vai passar a mão na cabeça de ninguém, tá? A gente cuida e cuida da forma certa, como Deus cuida de nós. Se o Senhor, que é o amor perfeito, é amor e disciplina, se o Senhor ama e corrige, é assim que a gente vai ser, porque Ele manda a gente ser igual a Ele. Essas igrejas que são só amor, só paparica e só fala o que quer, porque está preocupado em ter número, em ter dinheiro na conta bancária, em ter dízimo na conta bancária. Então, quanto mais pessoas, melhor, não nos representa. Então, se é isso que você quer, procure outros pastores. Não gosto de falar aí, bom, não gosto de falar aí, tá mandando. Mas também é aquela coisa, como eu falei, como ela falou, é verdade. É assim, eu quero alguém que paparica, passa a mão e fala que eu sou a princesinha de Jesus, porque aí não vai ser Yeshua, vai ser o Jesus, aquele Jesus romano lá. Eu quero alguém que fala que eu sou a estrelinha de Jesus romano. Beleza, vai lá, procura as paredes pretas, procura um pastor da prosperidade. Eu quero um pastor de verdade. 11 96325 7601. Você vai mandar a seguinte mensagem instantaneamente, a hora que você assistir isso. Se você estiver vindo agora, você vai mandar agora. Vai terminar essa live, eu vou lá ver, vou já falar com você. Tá vendo gravado? A hora que você vê, você manda: Shalom, vi a pregação da rebeldia, eu quero me reencontrar com o Senhor. Nós vamos ser duros, não, diretos. Nós vamos ser diretos, vamos falar na cara o que tem. Mas, quando precisa, nós somos pastores de verdade. Ele está mandando eu dar este testemunho. Uma irmã que não tinha nada na casa dela, não tinha móveis, não tinha nada. Ela se mudou para a cidade onde nós morávamos e nós estávamos saindo de mudança, fugida do marido que era de uma facção aí que não se pode nem falar o nome dessa facção, se escondendo. Morava num barraco vazio sem nada. Nós demos simplesmente todos os móveis da nossa casa para essa irmã, ficamos sem nada, demos todos os nossos móveis para essa irmã. Então é assim, quando precisar a gente vai tirar do nosso, não é dar o que está sobrando, não é, a gente é como Jesus, a gente vive o que Ele mandou, a gente vai dar tudo que tem, tudo que a gente é, todo o nosso ser a gente vai dar para você, a gente vai te ajudar, a gente vai fazer das tripas coração para te ajudar, mas nós vamos cobrar que você justamente também ande como Ele manda. Para andar conosco tem que cumprir as leis, tem que cumprir todas as leis, tem que cumprir os mandamentos, tem que obedecer a Yeshua. Certo? Então, se você está vendo isso, quer deixar de ser rebelde, eis-nos aqui. E esse é o recado de hoje, esta é a pregação de hoje. Não seja rebelde. Largue, aproveite. Se você está vendo isso, Ele ainda tem salvação para sua alma. Ele é bondoso, Ele é perdoador, Ele é tardio em se irar, mas presta atenção, ser tardio a se irar não significa que não se ira, Ele se ira. Leia a Taná, Ele se ira. Não espere Ele, se você está vendo isso é porque Ele ainda tem um último sinalzinho aí para não se irar com você. Então não espere Ele se irar com você. Não espere Ele se irar com você. Ele te ama. Ele está vendo isso é porque Ele te ama. Ele quer te salvar. Certo? Essa é a mensagem de hoje. Quer complementar isso?
com 40% de bateria, tem que sobrar um pouquinho para ver se alguém me liga. Não, eu vou fazer oração sobre isso, posso? Eu ia orar, mas pode. Dá água pra mim. Pai, em nome de Yeshua, Senhor, eu quero apresentar, Senhor, a vida de cada um que está assistindo, Senhor. E quero pedir, Pai, para que o Teu Espírito Santo, que é aquele que convence, não são as minhas palavras, não é as palavras de Yohanan, não é a pregação em si que convence, mas é o Teu Espírito Santo que convence. Foi o Senhor que pediu para que o tema fosse esse, o Senhor mudou na última hora, no último minuto do último tempo da prorrogação. Estávamos já vindo para cá, caminhando, 9h15 da manhã especificamente, o Senhor mudou o tema. Então, se o Senhor mudou, se o Senhor tem urgência de falar isso com o Teu povo, nós te pedimos que seja o Senhor convencendo cada um que precisa ouvir essa palavra daquilo que ele precisa fazer, convencendo do pecado, convencendo, Senhor. Eu te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo venha convencendo, Senhor, convencendo cada um da sua rebeldia, da sua procrastinação, do seu emocionalismo, do seu vitimismo, dos seus erros, dos seus pecados, e trazendo arrependimento. E que esse arrependimento, Senhor, não venha somente da boca para fora, mas venha acompanhado de uma transformação real, de uma techuvá, de um caminho de volta, de um caminho de correção. Senhor, eu oro, Pai, para que tudo que aqui foi falado não seja roubado pelo inimigo, porque nós bem sabemos, eu e o Yohanan, Senhor, nós bem sabemos a astúcia do inimigo. Nós o servimos, Pai, e não foi por pouco tempo, Senhor. Nós sabemos o quanto ele é astuto e quanto ele é sagaz em roubar aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós. Então eu oro para que não seja roubado, Senhor. Eu oro, Pai, para que os ouvidos estejam atentos, os corações abertos, Pai. E para que aquilo que o Senhor jogou hoje, Pai, cresça, Senhor. Traga frutos, e não amanhã, depois de amanhã, mas agora, Senhor. Porque o tempo está passando, o Senhor está voltando, o Senhor está à porta e o Senhor tem urgência. Por isso o Senhor trouxe esta pregação, porque o Senhor tem urgência em falar com o Teu povo. Eu oro, Pai, para que isso não seja roubado. Mais uma vez eu oro, em nome de Yeshua. Amém. Senhor, uma última que ele falou aqui, presta atenção. Se você subiu essa escadinha e chegou nesse nível, Pastor Yohanan, eu já era cristão, eu já era batizado por imersão. Batismo por aspersão não existe. Se você for batizado por aspersão, procure se batizar por imersão. Batismo por aspersão não existe aqui, não é bíblico. O batismo de João Batista é inspirado nas mitvês. Os judeus fazem isso há 5.000 anos. O batismo tem que ser por imersão. Então, pastor, eu já era batizado por imersão e eu subi essa escadinha e estou nesse caminho de descer. Se você fez isso, se você chegou nesse último degrau, se você fez tudo isso, chegou nessa rebeldia e tudo isso, é porque você rejeitou a presença do Espírito Santo na sua vida. Se você rejeitou a presença do Espírito Santo na sua vida, você tirou de si o selo do Espírito Santo, ou seja, você tem que ser batizado de volta. Eu tenho que ser batizado de volta a cada pecado que eu cometer? Não. Especificamente neste caso da blasfêmia, dessa escadinha da blasfêmia do Espírito Santo. Especificamente nesse caso, dessa escadinha que leva à blasfêmia do Espírito Santo, você precisa ser batizado novamente. Inclusive, nós somos missionários, pastores itinerantes. Qualquer coisa também fale conosco. Se você estiver no nosso caminho, a gente conversa e vê aí. Certo? Essa passagem de hoje, Senhor, muito obrigado por isso, muito obrigado por falar conosco, muito obrigado por ser tardio em se irar, Senhor, por sempre às 45 do segundo tempo falar conosco, Senhor. E pessoalmente, Senhor, muito obrigado, porque só me veio
2 passagens bíblicas na cabeça e a sua certeza de que na hora o Senhor falaria através de mim, Senhor, sem uma única frase preparada para falar hoje aqui agora. E o Senhor falou, Senhor, muito obrigado. O Senhor inclusive falou comigo pessoalmente, Senhor, muito obrigado por tudo isso, Senhor, muito obrigado por esse Deus maravilhoso, muito obrigado, Yeshua. Vão a todos. A ceia. Oi? A ceia. Tem? Tenho. Comprei, ué. Comprou, então a ceia. Pega aí um pão, suco de uva, uma bolacha, um copo d'água, qualquer coisa aí. Gatorade de uva hoje. Isso é meramente representativo. Pegue aí um líquido sólido que representem o corpo e o sangue de Yeshua, que é através dele que nós podemos descer essa escadinha e sermos salvos. É através do sangue de Yeshua, só através disso. Não tem nenhum outro caminho que nos permita descer essa escadinha para sermos salvos. O bom é que o pão tá quentinho. Ruim é que o Gatorade também vai estar. Calma, eu abro. Tremendo. Eu abro. Abra aí, por favor. Enquanto isso, pedidos de oração. Agora sim, deixem aí. Se você está aí desde o começo, aí é um desses, coloca aí, eu quero ser salvo, eu quero ajuda, eu aceito a Jesus, que nós já oramos aqui. Se você quer desse estadinho, deixa aí. Eu quero ser salvo, eu quero ser salvo. Nós oramos por você. Senhor Yeshua, muito obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor. Muito obrigado pela sua obra na cruz, Senhor. Baruch Hashem, por esta obra na cruz que nos salva, que nos redime, que através de Ti podemos ser salvos, Senhor. Consagramos, Senhor, este suco, este pão, simbolizando o seu corpo e a sua carne dados em nosso favor na cruz do Calvário, Senhor. Muito obrigado pelo sofrimento que era para nós termos eternamente. O Senhor teve na cruz, Senhor. Aquilo que era para nós passarmos toda uma eternidade sentindo, o Senhor sentiu. O Senhor transpirou sangue em nosso favor, em nossa salvação, Senhor. Através de Ti, exclusivamente através de Ti, podemos ser salvos, podemos fugir de um inferno eterno, Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor. Consagramos, Senhor, este suco e este pão simbolizando o seu sangue e a sua carne, que aceitamos em nós, Senhor, em comunhão conosco para sermos salvos, porque somos salvos, Senhor, em nome de Yeshua. Amém. O corpo de Cristo. Obrigado, Senhor. Espírito quer o meu ser, Espírito enche meu ser. Senhor, tá bem a cabeça no seu poder, noite em dia eu quero ser. Deixa eu ser.
Seria essa. Mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero te entregar diante do seu altar. As minhas mãos eu quero te entregar e em louvor te adorar. Meu coração do seu altar, Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Isso aí. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ter nos salvado, Pai. As pessoas, Pai, Senhor, que deixou aqui. Quem mais deixar nos comentários, eu já peço de antemão, Senhor, olhe por essas pessoas, Senhor, essas pessoas demonstrarem que querem se aproximar de Ti, Pai. Então ajude, Senhor, coloque o Seu Espírito Santo ao lado dessas pessoas, Senhor. Cele de volta o Teu Espírito no coração de todos, Senhor, e que Ele possa conduzir essas pessoas no caminho de volta a Ti, Senhor. Que elas entendem que dar este passo, que assumir, que falar, que confessar é só o primeiro caminho, Senhor. E coloque, Pai, o Seu Espírito, que o Seu Espírito possa mostrar a essas pessoas, Pai, todo o caminho que elas têm que trilhar e conduzir elas e ajudá-las, Senhor, a não desistir no meio do caminho, Senhor. Possibilite, Senhor, que essas pessoas não desistem no meio do caminho, que elas entendam que não é o Senhor que se afasta delas, mas sim elas que se afastam do Senhor com seus atos, Pai. Que não é a igreja que magoa, que não é o pastor que magoa, que não é mas sim elas que se afastam de Ti por colocar a sua confiança em homens, por colocar a sua confiança em pessoas, por colocar a sua confiança em qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Senhor. Abençoa todos nós, Senhor. Eu oro por essas pessoas, pela mente e pelo coração de todos, de cada um, Senhor. Abençoe-nos a todos, Pai. Vão com Deus, vão com paz. Que o Senhor os abençoe a todos. Que o Espírito Santo esteja com vocês, conduzindo a cada um de vocês. Em nome de Yeshua. Amém. Até a próxima. Sandra, chama lá. Você está escrevendo? Chama lá.